Bom, eu acho que essa questão, Tomás, ela é muito importante porque, de fato, na cadeia mundial da produção, na cadeia mundial capitalista, o Brasil foi um país que se submeteu pela sua burguesia e foi submetido por essa ordem a um lugar de produtor de commodities, a uma indústria extrativista, e que o capital privado, inclusive, é muito forte. A Vale, que foi privatizada nos anos 90, é especialista, desenvolve muita tecnologia na extração de ferro, de minério de ferro, de vários tipos de recursos minerais, e que exporta para fora. E o resultado prático disso, qual que foi? Os crimes que foram cometidos em Mariana e Brumadinho, o não pagamento das indenizações e processos que correm, sabe-se lá Deus quando, né? Muito democrático isso, as famílias de trabalhadores que tiveram suas vidas devastadas, enquanto os grandes financiadores, os grandes articuladores desse capital permanecem tranquilos com as suas casas na Suíça. Mas eu fico realmente lisonjeado que a gente tenha chegado a esse ponto, porque eu concordo também que o Brasil deva investir para criar uma estrutura tecnológica não só para explorar as terras raras, mas para processar e conseguir utilizar esses mecanismos. Só que para isso é necessário que seja feito um grande investimento público, um grande processo de investimento tecnológico, porque o capital privado brasileiro, como a história está colocando agora, ele está preocupado em realizar esse lugar da extração e da exportação. E você é contra, né? Essa submissão completa. Hoje é isso que é a realidade. Não deveria ser assim. Pois é, mas entre dever ser alguma coisa e ser alguma coisa, tem um abismo. Então, para isso, a gente precisaria investir pesadamente em programas de refino tecnológico, em criação de empresas. Vocês são favoráveis ou contrários à política de austeridade? Vocês são favoráveis ou contrários ao pesado investimento, por exemplo, na nacionalização das minas? Vocês são contrários ou favoráveis ao investimento nas universidades federais para poder promover o desenvolvimento dessa tecnologia? Porque não dá para você defender duas coisas ao mesmo tempo. Porque esse regime de dependência que existe hoje no Brasil é um regime de dependência que conta com essa indústria extrativista. Vocês são favoráveis ao plano safra de mais de 500 bilhões de reais que mantém o Brasil nessa estrutura de grande exportador de commodities? Ou vocês são favoráveis a um outro modelo de desenvolvimento, de investimento, qualquer coisa que o seja, para promover esse avanço tecnológico? Vamos lá, bastante pergunta, Podemos ir? né? Tem que anotar todas as perguntas. 5 minutos. Por exemplo, uma que eu percebi aí que você falou, a questão das universidades, né? Os Estados Unidos, por exemplo, o vilão de vocês aí é um país que financia, subsidia estudos das universidades públicas e privadas dos Estados Unidos. Inclusive, não só o Estado americano subsidia muito a ciência, a tecnologia e a educação e ensino superior. O Estado americano faz isso e faz com excelência, inclusive. E permite que o capital privado também faça isso, o que não ocorre hoje no Brasil. Hoje o Brasil, por exemplo, vocês falam que querem estimular a pesquisa dentro das universidades, excelente. Mas hoje as universidades, tanto públicas, as privadas menos, mas as públicas, elas são praticamente impedidas de receber, de captar recursos da iniciativa privada para poder desenvolver pesquisa em ciência e em tecnologia. Isso é um atraso para o Brasil. Então vocês que demonizam os Estados Unidos, mas estão cobrando maiores investimentos do Estado brasileiro em pesquisa em ciência e tecnologia, deveriam seguir o modelo americano, que não só subsidia as universidades em pesquisa em ciência e tecnologia, como permite que o capital privado possa participar desse subsídio, desse financiamento. Mais uma coisa, Duda? Não, na verdade, é assim, é um debate, primeiro, além de tudo, como ele bem falou, tem a questão das universidades federais, a gente tem um governo de esquerda no Brasil hoje, que eles vão dizer que na verdade é um governo liberal, e que esse governo está cortando verba pra caramba de universidade. Então, enquanto eles não tentarem tirar o governo de esquerda que tem no Brasil junto com a gente, eles vão continuar sem verba pra fazer universidade federal. Agora, vamos lá. Primeiro, que a pergunta que você fez, nada contra, mas não tem nada a ver com o tema do debate. Então, a gente tava falando de imperialismo. Não, mas vamos lá, porque você perguntou um monte de coisa até também. Porque a gente tá falando Fala, de Venezuela, quais foram as coisas que você falou? E na Venezuela não tem como fazer pesquisa, porque as pessoas estão ocupadas demais morrendo de fome, né? Na Venezuela não vai ter pesquisa nunca. Não, de fato não tem, né? Se você pegar o desinvestimento que teve da Venezuela em ensino superior, em ensino em geral, né? Então vocês estão preocupados
com isso, mas Quanto? na verdade, quando você vê a questão do desenvolvimento desses países ditos socialistas, comunistas, etc., é ao contrário daquilo que vocês estão defendendo. Agora, refaça suas perguntas aí também, porque daí a gente eventualmente pode já tem relembrar. o tema. Você Sem falou problema. umas cinco coisas aí. Sem problema. Vocês são favoráveis à continuidade de programas de austeridade, de corte de gastos? Claro. Vocês são favoráveis Claro. à continuidade de um programa que desincentiva a ciência brasileira e retira Não. a verba do orçamento das universidades federais, como está sendo feito agora pelo governo Lula e como foi feito também durante o governo Bolsonaro, Mas o como foi problema- feito durante o governo Temer? O problema Vocês é são que vocês favoráveis. querem verba para a universidade pública para fazer militância, para ficar dançando ciranda e fumando maconha. Sim. Se for para fazer ciência, tecnologia, eu sou favorável. Agora, as universidades públicas hoje é verba para DCE ficar colocando cartaz e fazendo ciranda, fumando maconha. É isso que são as universidades públicas hoje. Então, Você sabe qual primeiro foi o coloca último? as universidades públicas a serviço da ciência e da tecnologia, depois a gente discute investimento Na verdade, É, eu acho que é muito mais favorável a gente focar em investimento em educação de ensino de base. de base. Perfeito. Porque não adianta nada você ter um ensino de base de merda, como a gente tem no Brasil, para depois chegar na universidade pública para ter um monte de dinheiro para fumar maconha rodo. Mas isso, de novo, não tem nada a ver com o tema do debate proposto. E a austeridade Não, é é assim que a gente importante. se propôs a falar sobre imperialismo Claro. e essas questões são temas E a centrais. austeridade Vamos falar sobre- é vamos falar sobre importante. imperialismo. Austeridade, a lei de vocês que gostam de Pode falar falar. de regimes, Tem mais 1 minuto e 28. tá? Vocês que gostam de falar de regimes aí, sociais democratas ou sociais liberais, o FHC, dentre alguns erros, vários erros inclusive, tem uma qualidade que foi a lei de responsabilidade fiscal. Né? Vocês criticam muito o governo. Não, óbvio, comunista não gosta, vocês querem imprimir dinheiro, vocês acham que dinheiro é infinito, vocês inventam dinheiro. Né? Agora, sem lastro algum, e por isso que gera as crises e as inflações que vocês geraram, tanto na Venezuela, quanto na União Soviética, quanto na China. A China comunista de Mao Tse Tung era inflação e o povo não tinha o que comer, porque por causa dessa política monetária irresponsável. Tem que ter austeridade, tem que ter responsabilidade fiscal, até para poder investir na melhoria da vida das pessoas, do pobre. Quando você não tem austeridade fiscal, você vai impactar na piora da qualidade de vida das pessoas, porque os preços sobem, a inflação sobe, os preços sobem. E é essa dinâmica de mercado, e não é uma coisa que o Marx lá coçou a barba e escreveu. É uma prática da humanidade empírica do desenvolvimento humano, que foi a troca, o mercantilismo que se desenvolveu numa sociedade de mercado e que hoje vocês demonizam como se o capital privado de um cara que foi lá, construiu, fez trocas de forma livremente, construiu alguma coisa e agora quer investir, gerar emprego e renda, fosse o grande vilão da história, e ignorando que, na verdade, o grande vilão da história, como vocês mesmos admitiram ali, entre linhas, é o Estado e esses burocratas que sufocam aqueles que querem, de fato, trabalhar e que produzem e colocam renda na mesa das pessoas. Oi. Podemos ir. É a nossa réplica. Não, vamos lá. 5 peraí. minutos. Você termina falando, Tomás, aqui entre nós, você termina falando entre a questão livre mercado e livres trocas. Mas vocês vieram aqui para defender que a intervenção militar de um país sobre outro. Porque ali a troca não estava livre demais, né? Então, quer dizer, que troca livre é essa? Se não tem nenhum acordo, se não tem nenhum consenso, é pura coerção militar. Você falou, soberania pra gente é você poder interferir militarmente no outro país. É isso. Então, vamos voltar pro tema de Venezuela, vamos voltar pro tema de imperialismo. Eu acho que fica muito abstrato quando a gente fala de imperialismo, e aí vamos ter que gastar um pouco de tempo explicando isso, mas imperialismo é o momento que a gente vive da sociedade humana. Né? Imperialismo é o sistema global em que nós vivemos. Os capitais imperialistas são esses. São os capitais que vão de um país para outro para ali extrair o valor do dinheiro que está colocado, o valor do trabalho que está colocado pelas pessoas. Então é claro que a gente vai falar aqui mal do capitalismo de um modo geral. Ah, mas quem está defendendo o capitalismo é o vermelhinho, agora quem está é o azulzinho. Não importa. Quem vai colocar o capitalismo como o cerne do problema são os comunistas, e aqueles que vão poder fazer a crítica social radical, até o fundo dela, entendendo quais são os seus fundamentos. Né? Então, quando a gente problematiza aqui a questão da Venezuela, a gente não tem compromisso nenhum com o governo Maduro. A gente não tem compromisso nenhum com isso. Que, inclusive, e aí, fazendo um parênteses, mesmo sem compromisso, você queria manter ele lá, cara. precisa Você tá falando que tá errado os Estados Unidos de tirar um ditador, educação básica. um tirano sanguinário. São 18% que era o analfabetismo da Venezuela até os anos 90. Sabe qual que é o analfabetismo da Venezuela em 2013? Sabe qual que é? 0%.
A Venezuela erradicou o analfabetismo em 2013. O cara aprendeu a ler sabe o disso? rótulo Não, da você sabe comida que ele disso? não pode comer. Mas você não sabe O cara disso. agora sabe Ô, ler o Tomás, rótulo e não consegue comprar. Ele sabe que o valor tá... engraçado, tal. Não é engraçado não, bicho. a sua É a piadinha. realidade. Não, a realidade é Vocês essa. sempre falam isso. Então, Cuba, o que tá Cuba colocado- erradicou. Cuba tem a medicina, Cuba, cara, Venezuela porra, todo tem mundo tem alfabetismo, ensino tá todo mundo superior. na rua, Calma aí, gente, calma aí. Ninguém caralho. está na rua comendo lixo em Cuba. Não, Cuba ninguém, é ninguém. o único Inventado, cara. país da América inteira que não tem gente morando em rua. Não tem desabrigado. E enfiaram dentro de uma casa de 30 metros quadrados. Então é isso. Pelo A amor de superioridade do socialismo é o que a gente veio colocar aqui. Mas essa superioridade do socialismo não vai ser atingida, e esse é o grande problema do intervencionismo imperialista, se os trabalhadores ficarem sofrendo intervenção de outros países. Né? O que eles estão defendendo aqui é isso. Pode fazer intervenção no outro país se a gente tiver força militar. É isso que está colocado, né? Então, não adianta falar que a gente é a Maduro favor do não é Brasil. o presidente legítimo a gente da Venezuela. Não importa, meu amigo, não importa. Podia ser o Papa. Mas se não importa, então por que Não você tá falando importa, de soberania porque o com que ele lá? Não era importa- soberano, então, o se que ele não era A importa soberania da é Venezuela. A intervenção militar de um país estrangeiro é sempre um tema que deve ser repudiado. O povo não nem devemos escolheu o jamais presidente. aceitar. E aí o povo vai se ver O com povo ele. foi impedido. E aí o povo vai se ver com É ele. lógico que não Escolher o escolheu, é presidente. lógico O povo que vai não se ver com ele. Não escolheu Vai se ver nada. com Vai quem? se Com ver com o ditador, ele. com o tirano? Sim, É, sim. todo Você mundo quer sempre com um bando de serve pessoa com ditador. fome, Que é assim, derruba não. um tirano. É assim que funciona. As revoluções, quando a classe trabalhadora toma o poder, é quando um monte de pessoa com fome derruba o tirano. Isso não tem nenhum problema Não, com o que isso. acontece quando? é um cara Quando que tira de aconteceu coração, isso? passa Aconteceu com na tanque em Revolução cima Russa, dos na outros Revolução e assume o Cubana. poder. Ah, o Lênin era um cara com fome? Não. Um burguês rico? O Lênin era um burguês cara rico. que tava morrendo de não, fome. Não vamos entrar, vamos voltar no tema de Venezuela. É simples. Agora tem que voltar O pro tema. imperialismo, Agora tem que voltar pro tema. o imperialismo é difícil a demais etapa em que defender nós estamos. Não, eu defendo o Lenin. Lenin foi o maior herói da Stalin história. também? Stalin, um dos maiores heróis Olha da que história. maravilha. Todas as dezenas Com de milhões de certeza. pessoas Você adora que ele morre de livro fome. negro do comunismo, livro negro do comunismo. A gente não vai entrar em livro negro do comunismo aqui. Ah, claro que Coisas- não. É lógico que você Coisas não vai que querer foram entrar. negadas Você pelos não quer. próprios autores. Pessoal, vamos Os sem autores interrupção aí. negaram isso. O que está aqui em jogo é isso, gente. O que está aqui em jogo é simples. Quem é que defende que os países da América Latina possam tomar conta da sua própria população, do seu próprio governo, do seu próprio destino? São os comunistas. Quem é que defende que os Estados Unidos pode, porque tem soberania, para tomar soberania é isso. Ele falou. Volta no vídeo. Quem tem poder bélico para mandar nos outros. Soberania não é isso. É cada Não, país e cada não foi isso povo que eu poder... Volta o E que vídeo e vê, governo galera. que os comunistas O estavam país que defendendo tem na soberania. Venezuela? Calma aí, Os gente, comunistas calma aí, não gente, defendem calma, o governo segura aí. Maduro. Os comunistas foram perseguidos por não defender o governo Maduro. lógico. Tá, Ué, pode bom. pesquisar. Pesquisem aí. Sequestro da tarjeta eleitoral do Partido Comunista da Venezuela. Vocês vão ver qual que é a posição dos comunistas na Venezuela. Partido Comunista ajudou o Chávez a chegar ao poder. O que está colocado é o fato de que uma intervenção estrangeira para desestabilizar a região, para levar dinheiro para dentro do bolso dos americanos. E isso nós não podemos tolerar. Isso nós não vamos tolerar na Venezuela, não vamos tolerar no Brasil, não vamos tolerar na Argentina, não vamos tolerar em país nenhum. Que aqueles que querem comprar a nossa pátria venham comprar a nossa pátria e façam isso por meio militar. Não vamos tolerar. É simples. Essa vai ser a resistência da classe trabalhadora. Na Venezuela, no Brasil, onde quer que ela esteja. Porque intervenção do imperialismo a gente abomina. Né? E certamente tem vários líderes aí que estão não só da extrema esquerda, mas que vão dizer a mesma coisa. Porque isso é o mínimo. O mínimo é que cada país não invada o outro. Só que não Senão vai isso- ser essa a resposta da classe Deixa- trabalhadora da Tá Venezuela. sendo, Pode né? dar mais um minuto se você quiser complementar, Fato. Mais um Não, minuto. eu acho que é isso. As pessoas, eles querem justificar. Ai, eu defendo o trabalhador, por isso é que eu vou botar aqui um tanque dos Estados Unidos, botar um helicóptero dos Estados Unidos pra Só pode o ferrar tanque do Maduro, em cima deles. Em cima do trabalhador. Não, só pode o Esse tanque dos Estados pode. Unidos na América Latina Esse inteira tanque durante o pode. século XX. Esse pode, esse tá bom. A Ou vocês são, classe vocês são a classe contra a trabalhadora ditadura brasileira? venezuelana Vocês não são contra vai se opor ao que a tá ditadura que o Brasil acontecendo. viveu. Vocês são contra? Vocês são contra a intervenção dos Estados Unidos aqui com o Plano Condor na América Latina? Intervenção No dos Cone Estados Sul? Unidos. Não, a Operação Não teve Brother Sun. intervenção Os Estados dos Unidos Unidos. instauraram uma Vocês já ditadura leram? no Brasil. Vocês já leram Você os tem que ver arquivos o- da CIA? vamos lá. Já leu arquivos da CIA, Tomás? Você conhece o Já leu contexto. os O arquivos contexto da da Guerra CIA? Fria. Já leu? Vocês gostam de imperialismo. Tinha dois países imperialistas. a A União Soviética e os Estados Unidos. Querendo ter imperialismo é território de relativo, influência né? e É avançar isso. aqui. Imperialismo Não, relativo. não, de forma A alguma. Operação Brother Sun não aconteceu. Não aconteceu. A Operação Brother Sun não aconteceu. É isso. Ela foi uma grande Não tinha ilusão. treinamento dos militares estadunidenses, não tinha treinamento dos militares brasileiros. A pra CIA tortura. Assim A CIA não ensinou- como tinha influência e treinamento da KGB para os grupos terroristas
comunistas no Brasil, tanto da KGB quanto do regime cubano, que iam para a Rússia, iam para a União Soviética, iam para Cuba treinar guerrilha, treinar táticas de guerra para derrubar governo, para depor governo e para implementar a ditadura proletariada aqui. Se o governo militar não tivesse agido, o Brasil teria se transformado em Cuba ou em China. Quem dera, se a gente fosse Pois uma- é. Quem Aí dera a você se gente mostra. estivesse com mais de 500% de inflação e 80% da população abaixo da linha da miséria. Quem dera. Quem dera a gente tivesse Quem como dera. Cuba, com educação Não deu gratuita, tempo, né? saúde gratuita, Por isso sem que os cubanos analfabetismo. saem Meu Deus. de Cuba e Sem vêm ficar aqui na analfabetismo. Avenida Paulista. Sabe, Aqui tem só um uma monte. curiosidade, Ó, Sabe gente, olha o que ele monte. quer pra vocês, ó. Os comunistas querem que o Brasil seja igual a Cuba. Ele falou, quem dera. Essa Quem vida. dera, Dá uma olhada quem como é que é dera, Cuba lá. quem dera. É isso que Sabe? eles defendem pra vocês.